Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê aí dias melhores e dias abençoados. Nós estamos com mais um podcast aqui, o Rota Bíblica, e hoje nós estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, que é o evangelho escrito especialmente para o povo judeu, e o capítulo 10, ele vai nos falar sobre a missão dos 12 apóstolos de Jesus. E antes que nós comecemos aqui, coisa maravilhosa nós temos no capítulo 10. Gostaria que você ficasse até o final, anotando tudo na sua Bíblia, destacando os versículos que nós falarmos. Se tiver dúvida, depois escreve lá nos comentários, que a gente vai ter todo o prazer para responder o meu irmão e a minha irmã, ok? Mas antes de iniciarmos, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no nosso canal. Não apenas se inscreva, mas também compartilhe, comente, curta e ative aquele sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal aqui da Rádio Web Nossa Voz. E você que nos acompanha também pelo aplicativo que é o rádio, muito obrigado por sua audiência, por sempre estar nos ouvindo, é uma alegria. E você que fica aqui olhando para nós aqui, não é? Diretamente, eu quero mostrar para você a minha Bíblia abençoada. Opa, desse lado a Bíblia do Pregador, não é? Não é uma Bíblia poderosíssima, não apenas porque é a palavra de Deus, mas também porque tem aqui muitos estudos maravilhosos. E você que já é o nosso parceiro aqui de todos os dias, quero convidar você para compartilhar ao máximo esse vídeo, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra. Bem, nós estudaremos o capítulo 10 de Mateus, e o capítulo 10 de Mateus tem 42 versículos. Pensa num capítulo maravilhoso. Aqui está um dos grandes sermões de Jesus. O sermão de Jesus começa do versículo 5 e vai até ao versículo 42. E nós vamos estudar, além desta Bíblia aqui que é revista e corrigida, eu tenho também a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Nova Versão Internacional, a Bíblia Nova Versão Transformadora, a Bíblia Nova Almeida Atualizada e a Nova Bíblia Viva em Português. Se tiver algum texto aqui que fique um pouco mais difícil, a gente recorre a uma dessas versões para a gente ter uma compreensão melhor. O versículo 10, já vamos para a Bíblia, pega a sua canetinha lá e anota para a glória do nome do Senhor. O versículo 1 diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Observa que coisa fantástica, porque os discípulos receberam poder diretamente de Jesus. E o poder que eles receberam era um poder que daria a eles autoridade, primeiramente sobre o mundo espiritual e depois sobre o mundo físico, no caso, as enfermidades aqui, e a Bíblia diz de todo mal. Observa que quando Jesus chama os seus discípulos, ele sabe perfeitamente que os seus discípulos sem poder seriam pessoas totalmente fracassadas. Para você que ama estudar, para você que deseja se tornar um grande pastor, um grande evangelista, um grande missionário, um grande líder de igreja, um grande diácono, um grande professor da Escola Bíblica Dominical, deixa eu falar para você, o que você e eu precisamos é do poder de Cristo. Nós precisamos desse poder porque é esse poder que vai nos encher da graça de Deus. Jesus sabia perfeitamente, sabe perfeitamente que o mundo espiritual, ele não brinca, o diabo não brinca de ser diabo, os demônios não brincam de ser demônios. Eles não tiram férias, eles não viajam de férias, o trabalho deles é matar, roubar e destruir.
Esse é o trabalho deles. E a igreja foi chamada para lutar contra as hostes infernais, contra os poderes diabólicos. O próprio Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele deixa bem claro, olha, vocês, a partir do versículo 10, revistam de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E ele diz mais, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Ele deixa bem claro, depois ele diz para a igreja de Corinto, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. E então esses discípulos vão receber esse poder. A Bíblia então deixa bem claro aqui, a partir do versículo 2, que dá aqui os nomes desses nossos apóstolos. Quais são eles? Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, que eram irmãos. Os dois aqui, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Observa que aqui a escala começa com esses 4 discípulos que possivelmente foram os primeiros 4 apóstolos de Jesus. Jesus chamou, e isso aqui também está em Mateus, a gente já estudou. E aí diz mais ainda, versículo 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, referindo-se a ele, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, a quem o traiu. O meu microfone tá dando aqui umas falhas técnicas. Eu não sei se você percebeu, mas se você percebeu, fica aí, que isso aqui é porque não sei se dá para verificar, tá cortando. Tá cortando aí também? Não, aí tá bom, não é? Ok, então o problema é só no meu fone aqui, que ele tá com problema de junta, né? Junta, deve ser aqui, né? Isso é porque quando a gente começa a falar mal do diabo, o diabo apronta qualquer um. Então a gente permanece. Você permanece aí, eu permaneço aqui, né? Então perceba que esses apóstolos de Cristo, Jesus os chamou, e a Bíblia vai deixar bem claro, Mateus ele é muito metódico nisso, porque ele vai colocando de 2 em 2. Observa, no primeiro momento ele chama Simão, Pedro e André, seu irmão, dupla. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, dupla. Filipe e Bartolomeu, dupla. Tomé e Mateus, dupla. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, que era o Tadeu, dupla. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, dupla, aquele quem o traiu. Observa que a obra não é feita. O que eu aprendo aqui, pessoal? O que nós aprendemos? A obra não é feita na carreira solo. Jesus não nos chamou para trabalharmos sozinhos. Quem tenta fazer a obra sozinho vai sofrer fracasso. Por isso que, se você é um líder, trabalhe com todos os seus liderados. Não queira tomar todas as responsabilidades para você. A Bíblia diz que o nosso maior objetivo é formar discípulos. E a pedagogia deixa bem claro para mim e para você que quando o meu aluno ele só ouve o que eu falo, o poder de compreensão dele é no máximo 20%. Agora, quando o meu aluno ele ouve e vê, o poder de compreensão dele vai de 20% para 40%. Mas quando esse meu aluno ele me ouve, ele vê e ele faz, ele constrói, o poder de compreensão dele vai para 80%, 90%. Jesus, todos os milagres que Jesus fez, ele fez para ensinar. Os discípulos viam ele fazer o milagre. Mas chega um momento que Jesus diz assim: agora vocês vão e vocês vão curar. Agora vocês irão e vocês irão viver essa experiência. O versículo 5 diz assim: e Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Eles não iam. O negócio deles era mas ide antes as ovelhas perdidas da primeira casa
Israel. Primeiro são os judeus que vão receber, então, essa mensagem. Depois o versículo 7 diz: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Vocês vão trazer a mensagem. Primeiro vocês vão pregar. Versículo 8 diz: curai os enfermos. Agora não era Jesus que ia curar, agora eram exatamente os discípulos. Curai os enfermos. Segundo, limpai os leprosos. No capítulo 8, Jesus, ele curou um leproso. Mas agora no capítulo 10, quem vai curar serão os apóstolos. Depois ele diz: ressuscitem mortos. Quando ele ressuscita os mortos, observa que lá no capítulo 9, Jesus quem ressuscitou a filha de Jairo, mas ele diz: agora quem vai ressuscitar os mortos são vocês. Você percebe que no capítulo 8, Jesus expulsou os demônios que estavam na vida de dois homens, que são os endemoniados de Gadara. Agora ele diz para os discípulos: quem vai expulsar demônios agora são vocês. E ele diz mais ainda: de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Observa que tudo que Jesus fez no capítulo 8, no capítulo 9, agora ele diz: eu fiz e vocês irão fazer. Eu curei enfermos, vocês vão curar. Eu expulsei demônios, vocês vão expulsar. Eu limpei leprosos, vocês agora vão limpar os leprosos. Eu ressuscitei mortos, vocês vão ressuscitar mortos. Eu até agora não cobrei por nada, e vocês também não cobrarão por nada. E ele diz mais ainda: vocês não devem possuir ouro, não possuam prata, nem cobre, e nem cobrem vossos cintos, nem usem bolsa para o caminho, nem tenham duas roupas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu salário. Jesus estava pregando aqui a pobreza? Não, não. O que Jesus estava dizendo era para os discípulos: não precisa vocês investir no que vocês têm. Vocês irão, mas não precisam investir aquilo. Não precisa Pedro vender a casa. Não precisa João, não precisa André vender o seu barco. Eu tenho um testemunho que quem serve a Deus na AD Brasil sabe, nosso pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho, todas as vezes que um obreiro é convidado a ir ao campo, não é ordenado, convida-se a pessoa e a convenção, a diretoria, então pergunta: você tem disponibilidade de ir ao campo? Não é obrigatório, você tem disponibilidade? E a pessoa: sim, eu tenho. O primeiro conselho: não venda nada do que você tem. Não venda a casa, não venda o carro, não venda a moto. Se você é empregado público, do serviço público, se você puder transferir o seu trabalho para onde você vai, você transfere. A igreja vai procurar ajudar, procura alguém que tem influência que possa nos ajudar. Jesus está dizendo aqui para os discípulos: se vocês têm ouro, guardem o ouro. Se vocês têm prata, guardem a prata. Porque para onde vocês vão, aonde vocês forem, vocês vão ser sustentados. Olha o que diz o versículo, bem claro, pessoal, o versículo 10, porque digno é o obreiro do seu salário, ele tem o seu alimento. E ele diz: aonde você entrar, seja numa cidade, o versículo 11, seja numa aldeia, aonde vocês entrarem, procurem saber se aquela casa é digna de receber vocês. Olha que interessante. Nós, membros da igreja, nós congregados, pessoal, nos sintamos honrados quando o nosso líder vem nos visitar. Falando de visitas, não é? Eu estive nessa noite passada pregando na igreja de Alto Alegre, uma igreja abençoada. E quando terminou, nós fomos convidados a jantarmos na casa de uma irmã nossa chamada irmã Rubenita. E ali os irmãos do campo de Alto Alegre, juntamente com o pastor da igreja, pastor Silas, um abraço, pastor Silas Vanderlei, prepararam ali uma janta maravilhosa, uma recepção maravilhosa. Essas coisas nos enchem de alegria, mas muito mais o coração de Deus. Jesus diz assim: olha, se aquela casa for digna da presença de vocês. Pessoal, que maravilha. Olha, imagina, quando o pastor da sua igreja chegar com você, receba de bom grado, diga assim: eu quero receber o meu pastor, a minha missionária, eu quero abençoar, porque a sua casa será abençoada com a presença do homem de Deus, a sua casa será abençoada com a presença da mulher de Deus. E a Bíblia diz: e quando entrardes, o versículo 12, quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Olha que
coisa maravilhosa. Por isso que esses homens foram considerados os primeiros embaixadores do evangelho. Aonde eles chegassem, se a casa os recebesse, aquela casa, sobre ela repousaria a paz que estava no coração daqueles homens, dos 12, cheios da graça e da glória. Agora a Bíblia diz assim: mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E a Bíblia diz assim, no versículo 14: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É um perigo a cidade quando não recebe o evangelho. Nós presenciamos esses dias, não é, que nós estamos vivendo, países sendo assolados, cidades sendo assoladas, estados sendo assolados. Aonde, pastor? Naqueles lugares que eles simplesmente zombaram do evangelho. Aquele lugar onde mataram os servos de Deus. Aquele lugar onde as pessoas discriminam a pregação do evangelho. Países que sofreram e continuam sofrendo porque tiraram de lá, expulsaram o sal da terra. E se aquela cidade, se aquele bairro, se aquele estado, se aquele país, se aquele continente não deixar o sal que salga a terra, aquele lugar será apodrecido. E Jesus deixa bem claro no versículo 15, ele diz assim: haverá menos rigor para Sodoma e olha que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo de Deus que desceu dos céus. Naquele lugar aonde estavam localizadas essas cidades, Sodoma, Gomorra, Adamá e Zeboim, o castigo de Deus foi tão severo, tão tremendo, que a cratera afundou. A crosta terrestre afundou 400 metros abaixo do nível do mar e ali formou então o que nós conhecemos atualmente como o Mar Morto. O Mar Morto é a parte mais profunda da Terra, é o acidente geográfico mais profundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Deus dizendo assim: se não respeitar a minha presença, eu coloco meu pé e afundo. E ali afundou. E Jesus diz assim agora: essa cidade que não recebe o pregador do evangelho, essa casa que não recebe o evangelho, essa nação que não recebe o evangelho, esse estado que não recebe o evangelho, vai ser muito mais penalizado do que Sodoma e Gomorra. Agora Jesus deixa bem claro: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que Jesus está dizendo aqui para mim, para você, cristãos de todo mundo: não vivamos uma vida de qualquer maneira. Nós somos embaixadores do Rei. Nós somos embaixadores da graça. Por que viver desordenadamente? E Jesus continua então dizendo: vocês vão como ovelhas entre os lobos. Ele diz: vocês serão então perseguidos. Vocês serão levados para a presença dos poderosos da terra. Ele diz mais ainda: mas não se preocupe, quando vocês forem levados diante de reis, de governadores, de juízes, de magistrados, não se preocupe, porque o Espírito do vosso Pai, ele falará por vocês. Ele diz mais ainda: o irmão vai entregar um irmão, o pai vai entregar o filho se levantará contra o pai contra a mãe. E ele diz no versículo 22: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vivemos um tempo, pessoal, de Mateus 10, 22. Vivemos um tempo em que você abrir a sua boca e confessar Jesus e se posicionar como cristão, você é perseguido, você é taxado como homofóbico, você é taxado como uma pessoa revoltada, você é taxado como retrógrado, você é taxado como alienado, você é taxado como puritano. São
são tantos os codinomes que são dados para aqueles que se posicionam. Jesus já deixou bem claro, vocês serão odiados. Você que trabalha lá naquela empresa que você trabalha, tem alguém que não suporta a sua presença. Lá na escola onde você estuda, tem alguém que não suporta você. E por incrível que pareça, na faculdade que você está, tem uma galera ainda maior, a quantidade, que não suporta o fato de você ser crente. Aonde você está, até na sua família, existem pessoas que não suportam o fato de você ser crente. E essas pessoas buscam de todas as maneiras para ridicularizar a sua vida. As pessoas, se você se veste diferente, você é atrasado. Se você tem uma linguagem diferente, você só quer, como diz o ditado nordestino e do nortista, você só quer ser, você fica à parte. Mas Jesus deixou bem claro no versículo 22, vocês serão odiados. Esses dias agora eu ouvi alguém falando que John Wesley, o grande pregador do evangelho, ele estava andando no seu cavalo e levantou as mãos aos céus e disse assim: Senhor, tem alguma coisa errada comigo, porque eu estou há 3 dias sem que eu sofra nenhuma perseguição. O que está acontecendo comigo, Senhor? Eu estou errado? Eu estou de conformidade com o teu evangelho? Eu me desviei. E naquele momento ele parou o cavalo, e quando ele parou o cavalo, alguém ouviu ele falar e alguém atirou-lhe uma pedra. E a pedra atingiu o seu corpo e ele levantou as mãos mais uma vez: Senhor, graças a Deus, Senhor, muito obrigado, eu continuo na tua presença. O que John Wesley quis informar? Que a vida do cristão é uma vida de constante batalha espiritual. E Jesus diz mais ainda, mais à frente, ele vai dizer: quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Agora, versículo 24, ele diz: não é o discípulo mais do que seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está dizendo a eles: se eles me perseguiram, imagina se eles não perseguirão vocês. Quanto mais, agora no versículo 28, ele deixa bem claro: olha, não temam o que pode matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E ele está falando de quem? Falando de Jesus. Quem está falando? Jesus está falando. Falando de quem? Falando de mim e de você. Que nós não precisamos temer ao mundo. Temamos apenas a Deus. E aí o que eu acho lindo, que isso aqui está na Bíblia, pessoal. Tá? Alguém diz: será que está na Bíblia? Tá, versículo 29. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá por terra sem a vontade de Deus. Versículo 30 está na Bíblia, tá, pessoal? 10:30 de Mateus diz assim: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Isso é bíblico, 10:30 de Mateus. E aí nós vamos continuando, ele diz: olha, vocês valem muito mais que qualquer passarinhos. E aqui está um dos textos mais lindos da palavra do Senhor. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Coisa interessante, eu tinha 10 anos quando minha mãe aceitou a Jesus e nos levou à igreja, eu e os meus irmãos. E a minha primeira oportunidade franqueada foi lida, então, foi me dada a oportunidade e eu, muito nervoso, eu só fiz com o dedinho que não queria a oportunidade. Interessante, o líder da minha igreja naquele dia citou esse versículo para mim dizendo: irmão, aquele que nega o Senhor diante de todos aqui, ele também será negado pelo próprio Senhor no céu. E aquilo me deixou tremendamente envergonhado. Desde aquele tempo que eu coloquei no meu coração, eu não vou rejeitar mais nenhuma oportunidade. Hoje tenho 45 anos, 35 anos se passaram e eu posso estar nervosíssimo da Silva, mas se me der a oportunidade, eu vou lá, e nem que seja para dizer: meu nome é Antônio Lima, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não rejeito mais nenhuma oportunidade
que o Senhor me concedeu. E assim ele continua dizendo ainda mais adiante. Eu quero já aqui ir para os versículos finais, 40, 41 e 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado a um só, que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, sendo meu discípulo, em verdade vos digo que modo algum perderá o seu galardão. O que Jesus deixa claro para mim e para você é que a honra que eu dou, que eu dispenso a um cristão, essa mesma honra Deus dará a mim. A mão que eu estendo a um cristão, Deus estende a sua mão para mim. Quando eu abro a minha mão para abençoar o cristão, o cristianismo, a igreja, Deus abre a sua mão para mim. Quando eu honro e obedeço aos meus líderes por serem discípulos de Cristo, por serem embaixadores do Rei, Ele também me honra com a sua graça e com a sua presença. Que nós possamos entender no capítulo 10 que Jesus chamou aqueles homens e disse a eles: vocês podem ir. Até o versículo 42, aqui capítulo 10, uma das mensagens mais lindas da Bíblia Sagrada, Jesus, ele dá a esses homens a segurança. Ele dá a eles dizendo: vocês não se preocupem, vocês estão indo para a obra, mas eu vou guardar cada um de vocês. Eles não se preocupem se vocês forem perseguidos, não se preocupem, nosso Pai, o vosso Pai estará convosco. Jesus, ele ordena que os homens possam ir, ele ordena que os crentes preguem o evangelho, mas ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe como eu chamo o capítulo 10 de Mateus? O capítulo missionário. Sabe como eu entendo o capítulo 10 de Mateus? Como o capítulo da missão. Sabe como é que eu entendo o capítulo 10 aqui de Mateus? Como o capítulo da promessa missionária. Se você quer ser missionário, se você já é missionário, ou se você sonha em ser missionário, ou está trabalhando, estudando para se tornar um missionário, eu quero aconselhar você, leia pelo menos uma vez por semana o capítulo 10 de Mateus, porque o capítulo 10 de Mateus é o maior e mais atual manual de missões que você pode encontrar em toda a Bíblia. Olha que a Bíblia tem 1189 capítulos, mas o capítulo 10 de Mateus é o manual da obra missionária. Ah, eu tenho dúvidas sobre missões. Leia o capítulo 10. Será que eu quero ir para a missão? Leia o capítulo 10. O que é viver da obra missionária? Leia o capítulo 10. Se você ler o capítulo 10 uma vez por semana, isso significa que no ano você terá lido aproximadamente 52 vezes, ou então o capítulo 10, e você vai entender, quanto mais você ler o capítulo 10, mais você se sentirá fortificado e forte na alma e no corpo para dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe.